Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Vai ser um pouco difícil aqui para mim, mas vamos lá. Amém? Quantos estão felizes com Deus? Amém? Eu estou muito feliz. Nós, divulgamos aí essa semana, a palavra. E para quem não sabe, o tema da palavra é: onde está a arca? Quem esteve aí no domingo passado? Levanta a mão. Ouviu a palavra do presbítero Zé Roberto? Fica com a mão bem levantada. Amém? Quem não ouviu, eu indico para vocês. Abra lá no YouTube, ouça essa palavra que Deus vai mudar a sua vida. Ele falou sobre a Arca da Aliança, E, ele trouxe um contexto, uma forma que eu nunca tinha olhado na palavra de Deus, o que significava tudo aquilo, o acontecimento, a saída, o povo que perdeu a arca e depois os filisteus tomaram a arca. Mas, enfim, estou fazendo só propaganda aqui porque a palavra foi muito boa, mas eu não vou falar da Arca da Aliança, eu vou falar de uma outra arca. A arca que eu vou falar é a Arca de Noé. Quantos aqui conhecem a história de Noé? Quem não conhece, levanta a mão. Não tenha vergonha. Alguém não conhece? Todo mundo conhece. Glória a Deus. Então vai ficar até mais fácil. Amém? E aonde está a arca? Aonde está a arca de Noé? Aonde está a arca? Veio essa pergunta, Se você acha que você veio aqui essa noite pensando que eu vou explicar para você onde está a arca, meu querido, me desculpa, mas eu não vou falar isso. Aqui é uma pergunta que você vai responder para mim. Aonde está a arca? E você vai entender como você vai responder isso. Não para mim, mas para Deus. Aonde está a arca? Eu não vou explicar onde está a arca de Noé, eu não vou explicar onde está a arca da aliança, uma que eu nem sei onde está. E existem muitos estudos que o pessoal faz para tentar descobrir isso, muita teologia por trás. Mas quem vai responder essa pergunta para mim é você. Você vai entender no meio da palavra. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Gênesis 6. A gente vai ler do 9 ao 14. Aqui é onde se inicia a história de Noé, tá? Gênesis 6, do 9 ao 14. A palavra de Deus fala assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Então, pessoal, aqui começa a história de Noé. Deus, ele olha para o mundo naquela época, Deus olha para os seres humanos naquela época, e ele enxerga pessoas más, pessoas que praticavam violência, pessoas que praticavam pecado. Ele olhava para o mundo, ele não conseguia ver algo bom, a não ser a vida de Noé e sua família. Deus encontra um ser humano no qual agradava a vontade dele. Deus encontra uma pessoa que a palavra de Deus fala que vivia em comunhão com ele, que a gente acabou de ler. Deus encontra Noé. E por isso, ele dá uma ordem a Noé, ele dá um propósito para Noé. E ele fala assim: Noé, eu quero que você construa uma arca. Imagina só, vamos começar a pensar um pouco mais.
Você está lá no seu dia a dia, né, normal, trabalhando, acho que Noé com certeza trabalhava ali com agricultura, e aí de repente Deus vira e fala isso para ele: eu decidi acabar com o mundo. Eu não encontrei nenhuma pessoa boa aqui, a não ser você. Então eu quero que você vá e construa uma arca, que você vai levar sua família, e você vai colocar animais dentro dessa arca, casais de animais. Meu, que coisa doida, velho. Eu ia falar, meu, Deus tá maluco? O que ele tá querendo fazer? Enfim, e isso foi a ordenança de Deus para Noé. E a primeira coisa que a gente tem que entender, que nós começamos a viver o chamado de Deus, primeiramente, quando nós temos comunhão e renúncia. O que acontece aqui? A palavra fala que Noé tinha comunhão com Deus, vivia em comunhão com Deus. E quando Deus dá a tarefa para ele de construir uma arca, ele teve que renunciar a tudo que ele estava fazendo. Imagina só, você construir uma arca, pensa num animal grande, vamos pensar aí numa girafa, um elefante. Imagina, só para comportar, pessoal, aqui ó, presta atenção, amém? Só para contextualizar, meu, imagina um elefante para você colocar dentro da arca. Um elefante já é um animal grande. Então, se ele foi colocar, a Bíblia fala que ele colocou sete pares de casais de animal puros e um impuro. Então imagina só, o negócio era para ser muito grande. E aí naquela época ainda que não tinha muita tecnologia, como que ele ia fazer isso? Noé teve que parar, ele teve que renunciar a tudo que ele estava fazendo, e a Bíblia fala que ele trabalhou anos naquilo, muito tempo. Então, a primeira coisa que Noé teve que, a primeira coisa que despertou para que Noé vivesse o chamado dele, comunhão com Deus. Segunda coisa, para ele abraçar esse chamado, ele teve que renunciar. Então, nós só estamos aptos para construir algo para Deus quando nós, primeiramente, vivemos em comunhão com Ele. Aqui eu vejo muita gente com o coração disposto, eu vejo muitas pessoas que querem servir a obra de Deus, mas para você ser chamado, para você começar a ser apto para o ministério, a primeira coisa e mais básica é você ter comunhão com Deus. Porque como você vai servir um Deus que você nem conhece? Amém? Então você primeiro precisa conhecer a Deus, para você ser apto para o chamado, para o ministério, seja para que for que Deus tem para a sua vida, porque você sabe o que Ele tem para você. E nós sempre temos que andar junto com a presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. Noé, ele vai escutando cada detalhe que Deus fala para ele fazer na arca. Então você vai aqui colocar piche para que não entre água, né? Você vai usar a madeira que não vai, no caso, dar ruim quando tem contato com a água. Enfim, Deus vai detalhando para Noé, e Noé sempre tinha que ouvir a Deus para fazer da forma que ele falou. Porque imagina só, se ele deixa um buraco ali aberto, o que ia acontecer? Meu, com um elefante lá dentro, o negócio já ia cair, né? Elefante, uma girafa e um monte de animais que tinham aí, que eu imagino, né? Enfim. Então, queria que vocês abrissem em Lucas 14, 25. A gente vai ler do 30 ao 33. Agora, focando um pouco mais na renúncia, que é o que eu falei para vocês. Lucas 14, 25, do 30 ao 33. A palavra de Deus fala assim, ó. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não amar mais do que amo o meu Pai. Se não me amar mais do que amo o meu Pai. A sua mãe, se não me amar mais do que amo o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo.
Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele não consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Essa passagem é muito forte, porque ela fala de nós nos planejarmos, né, de nós entendermos que para construir algo, nós temos que renunciar a algo e pagar um preço. Então, igual eu falei, a primeira coisa que você tem que ter é comunhão com Deus. E aí depois, tendo comunhão com Deus, você vai entender aquilo que Ele tem para você. E aí você entendendo aquilo que Ele tem para você, você tem que sentar e calcular o preço que você vai ter que pagar para fazer aquilo, para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu ministério. Então aqui a Bíblia fala, você tem que sentar, você tem que calcular, você tem que entender o preço a ser pago por isso. E aí a Bíblia até fala que a pessoa que começou sem entender o preço que era para ser pago, sem entender aquilo que ele precisaria renunciar, no final ele não vai terminar aquilo e as pessoas vão caçoar dessa pessoa. Falar, você começou aquilo e você não conseguiu terminar. Você começou bem no ministério, mas você não conseguiu terminar. Você começou servindo a Deus, mas você não terminou. Imagina só. Isso é muito ruim. Você começa algo e não consegue terminar. Acho que a maior frustração é essa. Imagina, você começa uma faculdade e não consegue terminar ela. Você começa firme no emprego, ganhando bem, e aí você não é estável, você não se desenvolve, não procura novas coisas e é mandado embora. Começou, mas não entendeu o preço que teria que ser pago. Então, aqui eu acho que uma coisa bem direcionada para nós. Quem tem vontade de servir aqui na GP, na igreja, nós temos que entender que tem um preço a ser pago. E qual que é esse preço? Primeiramente, você ser batizado, porque você vai estar morrendo para si mesmo e dizendo, Deus ressurgiu na minha vida, Deus é o meu Senhor. Segunda coisa, você ter constâncias nos cultos, né? Tanto na GP, no principal, enfim. Você também participar de uma célula. Então, aqui eu estou falando de um preço que tem que ser pago para servir aqui. Esse é o preço a ser pago, né? Então, você também participar da escola bíblica, né? Ter feito curso. Quando eu quis começar a servir a Deus, eu entendi que eu precisava pagar esse preço. Eu precisava renunciar muitas vezes o meu tempo, o meu sábado, o meu domingo. E aí eu falei, não, beleza, o que eu vou ter que fazer? Não, vou ter que ensaiar. Se eu for entrar pro louvor, eu vou ter que aprender a tocar violão. Eu entrei e comecei a pagar aula de violão. E aí depois eu comecei a tocar violão, né? Depois que eu atendi todos esses requisitos. Então, você quer servir, você tem uma boa disposição para isso? Primeiro, tenha comunhão com Deus. Segundo, entenda o preço que tem que ser pago. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos percorrendo aqui a história de Noé. Abram suas Bíblias lá em Gênesis 6, 17. Um pouquinho mais para frente aí. Gênesis 6, 17. A palavra fala assim, Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Agora, versículo um pouquinho mais para frente, eu acho que é o 22.
Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Bom, quando nós estamos aptos para o ministério, nós entendemos o preço e nós abraçamos aquilo, nós temos que compreender que nós teremos momentos de dificuldades e momentos de alegria. O que a gente aprende aqui com a história de Noé? Deus fala, né? Deus vira para ele e fala: eu estou fazendo uma aliança com você. E a sua família, a sua esposa, as suas noras vão entrar nessa arca junto com você. Isso é uma bênção. Isso é algo bom de Noé ter abraçado esse chamado. Mas qual que era a coisa ruim? Imagina só, quantos anos ele ficou construindo isso? Muitos anos. Você acha que de cara ele ia virar para a esposa dele, assim, para a família dele e falar assim: Deus mandou construir uma arca porque ele vai destruir o mundo. Como que será que foi a primeira reação? Desculpa, mas eu acho que eles não abraçaram a ideia. Quantas vezes você chegou e falou assim para a pessoa que mais próxima de você, para sua mãe, enfim: Deus falou isso comigo. E aí, eu acho que a pessoa na hora, esse cara tá maluco. Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai usar a vida daquela pessoa? Eu até brinco com o Gustavo, quando a gente conversava, né, um discipulado mais intenso. Aí ele chegou para mim e falou: Deus falou que vai me usar no louvor, que eu vou tocar nações, tal, não sei o quê. E na época o Gustavo nem sabia cantar direito. E aí eu, por fé, falei: amém, glória a Deus, vamos orar para que Deus, né, faça. E também falei para ele: mas se prepara, começa a aprender, né, vai ouvindo, faça aula se você puder, se não, vai no YouTube e começa a aprender, né, os tons da voz, os timbres, enfim. E, olha o cara ministrando aqui hoje. Quando ele falou de cara, para mim, eu não acreditei. Eu tô aqui, tô falando verdade. Eu não acreditei. Mas você vê ele hoje ministrando, cara, que unção, que presença de Deus. E Deus faz na hora certa. Deus faz acontecer na hora certa. Então, entenda isso. Há momentos de dificuldade, tristeza, mas há momentos de alegria também. E que vale muito a pena você passar por esses momentos de dificuldade para poder depois desfrutar da alegria. Noé aqui tem a promessa, ele teve que trabalhar, ele teve que ralar, certeza que entrou muitas ferpas na mão dele, imagina mexer com madeira todo dia, e aí ele tendo que pegar o que Deus pedia para ele não podia desviar, não, vou pegar, que eu estou falando besteira, mas eu vou pegar o parafuso tal, não, Deus fala, não, você tem que pegar o parafuso maior, é que eu não entendo de construção de arca, então, enfim... Então, imagina só, foi dificuldade para ele. Imagina, ele tenta pensar assim: Deus vai tá pedindo para construir esse negócio enorme aqui, eu vou demorar tanto tempo, nossa. Enfim, nós temos que entender que há esses momentos dentro do nosso ministério. Quando nós aceitamos a proposta de construir a arca, igual eu falei, nós iremos viver tempos difíceis, mas também coisas recompensadoras. Terceira coisa, continuando aqui na palavra, Gênesis 7, versículo 4. Um pouquinho mais para frente aí. Gênesis 7, 4. A palavra de Deus fala assim, pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. Deus fala aqui, durante 40 dias e 40 noites eu vou fazer chover. Terceira coisa que nós temos que aprender, que as nossas obras, elas vão ser provadas. A arca ia passar por uma provação de 40 dias de chuva consecutivo. Imagina só, 40 dias chovendo. E com toda a tecnologia que tinha na época, como você acha que ia ser? Eu ficaria desesperado. Falar, será que o piche lá eu coloquei direito? Na hora que Deus falou para eu colocar para não entrar água? É 40 dias.
Nossa, meu, e agora? Imagina Noé, né? Tem que dar tudo certo. Será que quando o elefante for entrar, ele não vai bater lá e vai quebrar a entrada da arca? Imagina só, é uns detalhes besta, mas que eu acho que passava na cabeça de Noé. Será que eu fiz tudo conforme Deus falou? Porque se ele não fizesse, quando viesse a provação, que era a tempestade, a arca ia afundar. Por isso que nós temos que entender que as nossas obras que nós fazemos para Deus, as coisas que nós fazemos para Deus, tem que ser tudo conforme a vontade dEle. Porque quando vier ser provadas, meu querido, você tem que passar. Senão o trabalho vai ser muito doloroso depois. Você vai ter que se recuperar, porque você vai ficar triste, porque aquilo não vai ser aprovado por Deus, e você vai ter que fazer uma nova prova, né? Que é o que nós fazemos quando nós reprovamos. Fazer uma nova prova. Vai ter que estudar de novo. Vai ter que ouvir a Deus. Vai ter que ouvir a palavra dEle. Amém? E o seu ministério, ele tem que ser construído com ouro, com pedras preciosas, não com palha, não com feno. Porque quando o fogo vem provar, ele não vai consumir. Quando o fogo vem para provar, quando o fogo vem no ouro, ele purifica mais, ele não destrói. Agora, se você construir com coisas fúteis, coisas que não têm embasamento na vontade de Deus, aquilo vai queimar e vai desmoronar. Infelizmente, o ministério é assim. Se ele não for feito com amor, com você ouvir a voz de Deus e obedecer, quando ele é provado, ele vai ser destruído. O que você tem construído para Deus? O que você tem usado naquilo que você está construindo hoje para Deus? Quais são as coisas que você tem usado? É ouro? É o melhor de você? Ou é só a força do seu braço? É palha? É feno? O que você tem usado hoje para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Ele quer o melhor de você. Porque quando for provado, ele nos ensina que vai ser provado. Para que você não venha a ser decepcionado, construa com ouro. Às vezes vai demorar mais, para você achar ouro é mais difícil, meu querido. É muito mais difícil do que você achar palha, feno ali, você acha jogado no meio da rua. Agora o ouro você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que procurar entender a palavra de Deus. É um negócio mais profundo, é na intimidade. Por isso que eu falo, entenda o preço a ser pago, para você não ter que desistir no meio do caminho e se frustrar. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. A palavra de Deus fala assim: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Cristo Jesus como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Esse versículo também é muito forte, né? Porque fala que o dia de Cristo vai provar as nossas obras. O dia de Cristo vai provar a arca que você tem construído para Deus. E se o fogo passar e ela permanecer, quer dizer o quê? A sua obra, o seu ministério foi aprovado. Agora, se ele queimar, se ele for consumido,
está dizendo assim, o seu ministério foi reprovado. Para aqueles que foram aprovados, receberão uma recompensa. Agora, para aqueles que foram reprovados, eles vão passar pelo fogo, eles vão ser salvos, mas a obra deles vai ser rejeitada. Imagina só, meu. Você está lá diante de Deus e Deus vai falar assim, ó, agora o fogo vai passar no teu ministério que você fez aí na terra. Vamos ver o que vai acontecer. Aí você fica naquela expectativa, né? Será que vai ficar? Será que vai consumir? Dá até aquela fechadinha de olho assim, né? O que você quer enxergar? Eu quero enxergar a obra purificada. Falar assim, ó, filho, você vai receber a recompensa. Isso que você construiu, você ouviu a minha voz. Você entendeu o preço que era para ser pago. E você está aprovado. Não só a salvação, mas você será recompensado por aquilo que você fez. Ah, meu, eu quero ouvir isso. Eu não sei você, mas eu quero ouvir isso. Deus olhar e falar assim, ó, mesmo naquele tempo de dificuldade, mesmo naquele tempo que você estava ruim, você permaneceu, você entendeu que o preço que tinha que ser pago por aquilo, e hoje eu estou te recompensando. Vem, entra. E além de entrar para comunhar com Deus, você vai ser uma pessoa que vai estar adornada de recompensas que Deus vai ter te dado. Eu quero isso. Quantos querem isso? Amém? Quantos querem isso? Só eu que quero? Amém. Segunda Pedro 2:5. Abram lá, 2 Pedro 2:5. A palavra de Deus fala assim, ó. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Que é uma dúvida até que eu tinha, né? Às vezes eu lia a passagem aqui, a Bíblia, Gênesis, via a história de Noé, e eu tinha comigo mesmo, eu nunca me atentei para isso, que Noé, ele tinha anunciado a arca, né? O fim, né? dos tempos, que Deus ia destruir tudo para as pessoas irem com ele na arca, mas não aconteceu isso. A palavra de Deus deixa bem clara, ele não anunciou que as pessoas deveriam entrar na arca, que ele estava construindo uma arca, mas a Bíblia fala aqui que, na versão RC, que Noé foi pregoeiro da justiça. Então o que Noé anunciava? Noé chegava e falava para o povo assim, ó, meu, Deus vai fazer justiça. Vocês estão andando em pecado, vocês estão fazendo o que vocês bem entendem, vocês estão se prostituindo, vocês estão andando o oposto do que aquilo que Deus tem para vocês, e Deus vai destruir vocês. Era uma palavra dura. Não era pregoeiro da justiça. Deus vai vir com a justiça dele sobre a terra. Ele anunciava isso. Agora Noé não anunciou para as pessoas que ele estava construindo uma arca, porque foi ele que ouviu de Deus, e a ordem de Deus foi que ele levasse a família dele, 7 pessoas. E a gente vai entender um pouco mais porque o motivo disso. Então Noé, ele anuncia a justiça de Deus, porque naquela época Jesus ainda não tinha morrido por nós, e o que prevalecia era a justiça de Deus. Deus tinha que ser justo naquilo que ele fazia. Então ele tinha que fazer justiça para aqueles que cometiam pecado e não andavam conforme a vontade dele. Muitas vezes a arca que Deus pede para nós parece loucura. A mensagem de Noé naquela época para as pessoas era loucura. E até a construção da arca era uma loucura. Mas entenda, a palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios 1, 27 ao 28, não precisam abrir. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis do mundo
e as desprezíveis e as que não são nada para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. Então, a própria palavra de Deus fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O evangelho hoje para o mundo, a renúncia hoje para o mundo é uma coisa louca. Falar, como assim? Todo fim de semana lá, 2 fins de semana eu tenho que estar lá no sábado na GP? Eu vou curtir, vou viajar, vou fazer outra coisa, vou aproveitar a vida. Esse é o pensamento que o mundo tem, que as pessoas do mundo têm. Não, você é louco, você acredita numa pessoa que morreu por você, que você não vê, você fala que está com você, mas você não vê. Isso é loucura para o mundo. Quando João Batista começa a anunciar a vinda de Cristo, ele era dado como mensageiro da loucura. Tipo, ele está anunciando um negócio aí que não faz sentido. Mas aconteceu. Então, muitas vezes nós vamos se passar por loucos. As pessoas vão nos chamar de loucos, falando, não, você está maluco, não pensa assim não, isso aí não tem nada a ver, né, tal. E Deus também escolhe as coisas loucas, as menores, para confundir as maiores. Deus me escolheu. Eu lembro que quando eu era pequeno, mais novo, eu nem falava direito, eu nem conseguia conversar direito, eu era muito tímido. Quem diria que um dia eu ia estar aqui pregando e falando aqui para vocês de Deus, do Evangelho? Deus escolheu uma coisa louca para confundir uma coisa sábia. Para quê? Para que eu não se glorie, mas que Ele seja glorificado. Então Deus te escolhe hoje e fala, não, Wallace, mas nossa, minha família, eu nasci lá onde Judas perdeu a bota e ninguém me conhece, eu não sou nada, eu não tenho formação. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Não venha falar que não, porque Deus vai escolher o mais bonitinho, Deus vai escolher aquele que tem olho azul, não sei o quê. Ainda bem que Ele escolheu uma mulher de olho azul para mim. Mas não é assim que Deus pensa. Deus, Ele escolhe as menores coisas. Não estou falando que, não, você é ruim. Mas para você entender que Deus, Ele te escolhe, cara. Deus, Ele está te escolhendo essa noite. Amém? Você é um escolhido de Deus. Só por você estar aqui hoje é porque Deus te escolheu a dedo para ouvir essa palavra, para sentir a presença dEle. Você tem que se sentir privilegiado. Você não tem que se menosprezar, se sentir inferior. Tira esse pensamento maligno da tua mente. Entenda que Deus que te escolheu, cara, para te confundir as coisas sábias desse mundo. Deus não vai escolher. Claro, Deus pode fazer isso, mas muitas vezes ele pega uma pessoa sem informação, uma pessoa que mal sabe falar e faz dele a honra para o nome dele. Amém? E agora a gente vai entender um pouco porque Deus escolheu a família de Noé. Abram suas Bíblias lá em Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. A palavra de Deus fala assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Uma coisa que nós temos que entender também, que não existe chamado maior ou chamado menor. Existe o chamado de Deus para a sua vida. Pensa só, Deus mandou Noé construir uma arca gigante. Noé poderia salvar milhares de pessoas. Mas Deus falou assim, só 7 pessoas vão ser salvas, fora os animais. Esse era o chamado de Deus para Noé. 7 pessoas vão ser salvas com essa arca gigante que você está construindo aqui. 7 pessoas. Às vezes você pensa assim, não, porque eu quero ser igual aquele pastor. O cara é famoso no YouTube, quando ele faz assim,
umas par de pessoas caem, quando ele joga o lencinho dele, as pessoas caem. Eu quero ser igual aquele pastor, se não for assim, eu nem quero ser usado por Deus. Mas é isso que Deus falou que você vai fazer? É esse o chamado que Deus tem para a sua vida? Noé constrói um negócio gigante. Eu acho que na mente dele ele falava, vou colocar a população inteira aqui, vamos salvar todo mundo, né? Mas não, era 7 pessoas. Às vezes Deus quer de você que você salve a sua família, que você fale de Jesus para a sua família e a sua família seja salva, e esse era o propósito de Deus para a sua vida. Agora, muitas vezes Deus quer que você pregue para multidões, pregue em estádios, mas você não tem que diminuir o chamado que Deus tem para você só por conta disso, não, porque Deus não me chamou para as multidões, eu não vou querer, eu não vou fazer. Por isso que nós temos que entender qual que é o chamado de Deus para mim, qual que é o preço que eu tenho que pagar. É a minha família, é os meus amigos, as pessoas que estão em volta de mim, é eu ter uma boa profissão e lá ser usado por Deus, é eu ser um pregador, é eu ser um missionário, é ser um profeta, enfim. Deus tem os chamados específicos, mas você não pode diminuir um chamado, engrandecer a outro. Você tem que entender que é um chamado para você. Viva aquilo que Deus tem para você. Porque quando você tenta encaixar uma chave, né, num lugar, no caso que não é daquela fechadura, não vai entrar. O que você vai fazer? Você vai tentar forçar, ela vai quebrar. E aí que tá. Aí a obra vai ser provada pelo fogo e quebrou. Então, tem que ser a chave certa para a fechadura certa, para encaixar e abrir. É isso que acontece. Nós temos que viver os propósitos que Deus tem para nós, senão nós iremos nos frustrar. Nós precisamos viver aquilo que Ele chamou para nós fazermos. Amém? Gênesis 8, 20 ao 22. Vamos voltar lá. Gênesis 8, do 20 ao 22. Aqui, então, só para contextualizar, Noé ele já tinha construído a arca passou pelos 40 dias e 40 noites, deu tudo certo, Noé solta uma pomba, a pomba vai e pega um graveto, traz de volta para Noé, dizendo que as águas já estavam baixando e que há pouco Noé já poderia estacionar a arca ali e descer com todo mundo. E aí o que acontece aqui? O que é a primeira coisa que Noé faz quando ele desce da arca? Olha o que a palavra de Deus fala. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou as aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. Aqui só parando, imagina só tinha 7. Aí ele vai lá e pega alguns dos poucos que tinha para fazer sacrifício para o Senhor. Falou, vai entrar em extinção aí os negócios. Amém? Só abrindo parênteses. Continuando, 21. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor. E ele pensou assim, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Primeira coisa que Noé faz, após ter passado pela prova, após ter passado pelo fogo, pela chuva, ele desce e constrói um altar para o Senhor. O que a gente aprende com isso? No sucesso do seu ministério, depois que você é provado pelo fogo, você nunca pode se esquecer da presença de Deus, porque foi ela que te colocou lá. Você nunca pode esquecer de quem te colocou lá, de quem te fez a loucura para a sabedoria, de quem te escolheu, de quem te ajudou, de quem soprou no seu ouvido o que era para você fazer. Você nunca pode esquecer. O altar, ele tem que ser, a comunhão com Deus, ela tem que ser cultivada antes,
para que você seja escolhido, ela tem que ser cultivada durante, para que você possa ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele tem para a sua vida, e tem que ser cultivada depois, para que você venha receber a recompensa dos céus para a sua vida. A comunhão com Deus nunca pode faltar no nosso ministério. A comunhão com Deus nunca pode deixar de existir nas nossas vidas, porque, se esqueceu antes, é melhor que você nem entre, porque não vai dar certo. Se esqueceu durante, você vai se frustrar. Se você esquecer depois, você vai perder a sua recompensa. Então entenda, ande em comunhão com Deus, traga a presença de Deus. Quer um exemplo? Quando a gente fala de Saul, uma das primeiras coisas que eu entendo que ele devia ter feito é igual Davi, trazer a arca de Deus de volta para o povo, de volta para a terra dele. Mas Saul não fez questão disso. Acabou se frustrando, acabou se perdendo e não cumpriu o chamado de Deus. Quando a gente olha para Sansão ele começa bem, nazireu, dedicado, vivia em santidade, em comunhão com Deus, mas Sansão esquece da presença de Deus durante o percurso. Então Dalila lá, falando com ele aqui e tal, não sei o que, com que é a sua força, fala pra mim. E ele achando que ele era o cara, ele achando que era ele que fazia aquilo, até que a presença já tinha ido embora e ele nem se deu conta. E temos um exemplo bom e que nós devemos seguir, que é Jesus. Comunhão antes, comunhão durante, comunhão depois. Entendeu? Foi chamado, ouviu a voz de Deus para cumprir e recebeu a recompensa. Hoje eu e você é recompensa de Jesus. Amém? Nós somos recompensas daquilo que Jesus fez por nós. Para finalizar, o último tema, ainda vou falar mais um pouquinho, mas o último tópico é Gênesis 9, do 11 ao 17. Gênesis 9, do 11 ao 17. A palavra de Deus fala assim, ó. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. Diga glória a Deus, pelo dilúvio a gente não morre mais. E nunca mais haverá um outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança, eu estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Vou colocar o meu arco nas nuvens, arco-íris. Será sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e lembrarei da aliança que fiz para com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Então, a arca, ela gera uma aliança eterna. Desde a época de Noé, se põe o arco-íris. Quem já viu o arco-íris aqui? Vai falar que alguém não viu, né? Desde a época de Noé, o arco-íris se põe entre as nuvens. Por quê? Porque o que Deus faz é uma aliança eterna. Então, meu querido, calcule bem, porque é eterno, mas é recompensador. Quem não vive o que é eterno, não vai viver a recompensa. O que Deus faz é eterno. Quando você vem aqui, quando você levanta sua mão e você fala assim, eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. E aí vai passando o tempo, você vai tendo comunhão com Ele, você fala, não, Wallace, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, eu quero construir a arca. Entenda, meu querido, que quando você entra nisso, é eterno. A aliança que Deus faz é eterna. Quando nós entregamos o nosso coração para Deus, o que Ele espera de nós é a eternidade. Porque a palavra de Deus fala que nós recebemos a eternidade.
Não tem como fugir disso. Então não tem essa, não, porque eu vou dar uma desviadinha. Não, porque eu vou sair ali e tal. Meu, é eterno. Você não está entendendo o que é eterno? Eu estou te falando, é eterno. Jesus fala, a presença dele vai estar conosco a todo momento. O Espírito Santo vai estar conosco dia após dia. Até que nós venhamos a falecer. Até que nós venhamos a morrer. Ou até que ele venha nos buscar. É eterno. E aí quando ele nos buscar, a gente vai passar mais tempo com ele. Mais. É eterno. Entenda isso. Você não pode abrir mão. Você não pode deixar para trás. Deus quer que você cumpra o propósito dele na sua vida. O propósito que ele tem para a sua vida. O Ministério de Louvor, se quiser subir, já pode subir. A Bíblia fala em Filipenses 1:6, assim, não precisam abrir. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo. Amém, gente? Presta atenção aqui que está acabando. Deus, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou dizendo para você qual que é o seu chamado, mostrando para você aquilo que você tem que viver diante de Deus, ele é fiel para sustentar aquilo e completar aquilo. Porque aquilo que Deus prometeu, meu querido, não tem como não acontecer. Como eu falei, você vai passar por momentos ruins, você vai passar por dificuldades, você vai ter as suas recompensas, mas não é só oba-oba. A Bíblia fala, Jesus fala que no mundo tereis aflições, no mundo nós vamos ter dificuldades, mas você deve ter bom ânimo, você deve vencer o mundo, você deve deixar de lado as mentiras de Satanás. Pode se colocar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Amém? Eu ainda não terminei a palavra. Não sei se está gravando ainda, mas eu ainda não terminei a palavra. Mas eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Deus, Ele está aqui para te dizer que a obra dele na sua vida ainda está de pé. Deus está aqui para te dizer que a obra dele na sua vida ainda está de pé. Talvez você tenha passado por esses momentos de dificuldade. E você falou assim, Wallace, eu fechei célula, eu saí do ministério que eu estava, eu estou me sentindo sobrecarregado, eu estou com um peso em cima de mim, e eu não entendo por que está acontecendo isso. Deus está falando para você hoje, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Será que você pode crer nisso, ainda com seus olhos fechados? Será que você pode crer nisso? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O propósito de Deus ainda está de pé para a GP, meus queridos. O propósito de Deus ainda está de pé para você. Deus manda você essa noite construir a arca. Deus está te mandando, por que você parou? Deus manda você construir a arca. Não deixe de lado aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Permaneça com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Deus está falando com você essa noite. Agora você me pergunta, Wallace, mas o que eu devo cumprir? Qual que é o propósito de Deus para mim? Eu não sei ainda. Tem muitos que já sabem, mas tem alguns que ainda têm essa dúvida. O que eu digo para você, meu querido, caminhe conforme a última revelação que Deus te deu. Caminhe conforme a última palavra que Deus te deu. Mas como assim? Deus não me deu nenhuma palavra. Então olha para o reino dele e vê o que está precisando. Entenda o preço a ser pago e fala assim, eu vou ser esse que vai fazer aquilo que ninguém fez, que ninguém está fazendo. Agora, se você já tem claro,
caminhe conforme a última revelação que Deus te deu, porque Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa. A arca vai ser provada na hora certa. Pode ter certeza que tudo acontece conforme o tempo dele. Permaneça com seus olhos fechados ainda. A recompensa, ela vem do que nós fazemos aqui na terra. A salvação é gratuita. Se você aceitou Jesus e permanecer nos caminhos dele, você já tem a salvação. Agora eu estou falando de um nível maior. Será que você está disposto a entrar nesse nível maior? Será que você está disposto a mergulhar em mais profundas águas? Aqui eu estou falando de uma recompensa que tem para você. Você vai desperdiçar isso? É recompensa que o dia de Cristo vai provar e vai falar assim, ó, esse foi um servo bom e fiel. Essas obras eu aprovei. A palavra de Deus fala lá em Mateus 24:37. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, e até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do homem. Dura coisa, meus queridos, é a gente chegar a uma certa idade, já idosos, e olhar para trás e falar assim, meu, o que eu construí de bom? O que eu fiz de bom? Feche os seus olhos, comece a imaginar isso. Se fosse hoje, Deus está te colocando aí na frente dele e ele vai provar suas obras. O que ele ia provar? Será que teria alguma obra? Será que teria algo? Dura coisa você olhar para trás e falar assim, Deus, me desculpa, eu não fiz nada. Eu só aceitei o Senhor como meu único Senhor e Salvador, mas as minhas obras, eu me decepcionei logo no início, eu nem tive comunhão com você, eu nem entendi que eu tinha que pagar um preço, e eu não fiz nada. Meus queridos, dura coisa é a gente chegar nesse dia e falar isso. Sabe, se você é essa pessoa que não quer isso, se você é a pessoa que quer viver o chamado de Deus, eu te convido agora, claro, respeitando os espaçamentos aqui, a se ajoelhar aqui na frente, no seu lugar, onde você sentir no seu coração. Mas faça uma aliança com Deus essa noite. Eu mostrei para vocês que Noé, ele tinha comunhão antes, ele tinha comunhão durante e ele tinha comunhão depois. Talvez se você está no nível ainda de ter a comunhão antes, faça uma aliança com Ele agora. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer que você venha, se entregue a Ele e fale, Deus, eu vou cumprir o seu chamado, eu vou cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Fale com Deus agora, esse é o seu momento. Aonde está a arca, meu querido? Aonde está a arca que Deus te mandou construir? Para construir a arca, você tem que deixar de lado as suas axiologias, você tem que abrir mão das suas vontades.